Aguimar Batista, celebrando o poder da escolha. Muito obrigado para vocês. Ele vai estar disponível aí, esses estudos. Eu quero falar aqui, relatar uma pessoa que eu estudo muito, há 30 anos que eu estudo sobre ele, sobre Jesus, e sobre também o apóstolo Paulo, que chamava Saulo. Cristo descrito por Paulo. Em Romanos, ele é o pacificador. Ele quer trazer paz para mim, para você, para a raça humana. Ele é o príncipe da paz. Em 1 Coríntios, ele é o Senhor da glória. Você pode ler Coríntios lá 2 e 8. Em Coríntios, 1 Coríntios, ele é o único fundamento. 3 e 11. O cordeiro do sacrifício. 5, 7. 1 Coríntios. O destruidor da morte. Então, meu amigo, meus ouvintes, estamos aí estudando a Bíblia. Trazendo para você a liberdade do conhecimento, a liberdade de você escolher que livro você pode ler e estudar. Então, lê os livros ali, de Romanos, lê os livros de 1 Coríntios. Em 2 Coríntios, ele é a imagem de Deus. Coríntios 4, 4, você pode memorizar aí. Em Gálatas, ele é o libertador. Gálatas 5, 1. Em Efésios, ele é o exemplo supremo da sua maturidade. Em Efésios 4, 13. Em Filipenses, ele é o prêmio supremo da luta e da vida. Ele lutou pela vida. Ele venceu a morte. Em Filipenses 3 e 8. Em Colossenses, ele é a cabeça da igreja. Então ele é a sua cabeça. Minha mãe falava uma coisa: quem anda pela cabeça dos outros é pior lhe morre imprensado. Mas quem anda pela cabeça de Cristo anda no melhor caminho do mundo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Você pode ler lá em Filipenses que ele lutou pela vida e passou pela vida. Morreu pelo próprio poder. Ele é a cabeça de todo cristão, de todo ser humano. Ele é a vida de todo ser humano na face da terra. Em 1 Tessalonicenses, ele é o Senhor que vem. Tessalonicenses 4,16. Em 1 Timóteo, ele é o bem-aventurado, o único e soberano. Você pode ler 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. Em 2 Timóteo, ele é o juiz de todos os homens. Está lá em Timóteo 4 e 1. Em Tito, ele é o fiador. Ele é o fiador. Em Hebreus, o autor da nossa salvação. Hebreus 2 e 10. O grande sumo sacerdote. 4, 14. O autor e consumidor da fé. Hebreus 12, 1. E tem lá, em Hebreus, a galeria dos heróis da fé. Se você tem um propósito de vida, você tem que lutar por ele. Às vezes você cai várias vezes. O cair é do homem, levantar é de Deus. Vou dar um exemplo aqui dos heróis da fé que estão lá no livro A Carta aos Hebreus. Quando Sansão desobedeceu ali seus pais, sua mãe, e não honrou a Deus o propósito que o qual ele foi chamado para libertar o povo de Israel dos filisteus, ele desobedeceu, teve várias quedas. Ele contou o voto que ele tinha feito com Deus, ele desonrou o pai dele, desonrou a mãe dele, desonrou o próprio Deus. Ele desrespeitou. E Deus, pela misericórdia dele, deu uma chance para ele. E quando ele estava no fim da vida dele, escravo, seus 2 olhos, que os filisteus arrancaram os olhos dele, cortou o cabelo dele, tinha um guia ali, magrinho, uma pessoa que carregava ele para carregar a pedra, fazer os trabalhos pesados ali, os trabalhos braçal. E Sansão ali, eu imagino eu no lugar dele, você no lugar dele. Quantas orações Sansão fez? Quanto ele clamou? Ele só queria vingar os 2 olhos dele. Porque se o seu olho, o meu olho, se andar na luz, grande luz está dentro de nós. Se meus olhos andar nas trevas, grande está dentro de nós. A cadeia do corpo é os olhos. Porque Jesus disse, é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz da sua alma. Purifica a sua alma. Deixa o sol da justiça tocar em você e queimar todas as suas feridas. Curar de nós a nossa alma cebosa. Tirar de nós os nossos pecados, nos purificar. Então, o que Sansão fez? Ele orou. Só Deus sabe as orações que ele fez. Para ele requerer aquela força de volta, aquele vigor. E a Bíblia relata, se você for lá no livro de Sansão, a história de Sansão,
Ele falou sim, Senhor, que eu vim para menos meus 2 olhos. E ele pediu naquele dia de festa. O templo de Dagon estava lotado ali, esse festejo. Muita festa, muita bebedeira. Estava ali uma coisa fortíssima, uma grande festa. Ele falou para aquele guia ali, aquele escravozinho que guiava ele com aquela força dele, me leva nas principais pilastras do templo. E eles começaram a zombar de Sansão. E ele orou e falou, Senhor, que eu vi pelo menos meus 2 olhos, que morra eu e os filisteus. Nem Sansão em toda a sua glória matou tanta gente da sua morte. E houve paz durante 20 anos em Israel. Mas nasceu príncipe da paz.